Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em João 14, 1-3, Cristo prometeu que quando Ele voltasse, Ele nos levaria para estarmos com Ele na casa do Pai. E hoje vamos ver como esta casa do Pai, como é a Nova Jerusalém, a cidade celestial e eterna na qual Deus habita. Você tem que ter em mente, amigo ouvinte, uma coisa importante. A Bíblia não tem uma visão grega acerca da eternidade, né? Os gregos viam a eternidade como sendo uma ausência de tempo, como sendo algo imaterial. A Bíblia não apresenta assim. Na visão hebraica, a eternidade não é ausência de tempo, é tempo, porém sem fim. E Deus, mesmo sendo um ser infinito, ele é um ser pessoal, ao ponto de assentar-se num trono. Nós não temos como entender como é Deus. Agora, as poucas informações que temos e que a nossa mente está apta para digeri-las à luz da Bíblia, são suficientes para nos mostrarmos que Deus é um ser pessoal, que a existência na eternidade será real e que nós, durante o milênio, habitaremos numa cidade literal e real construída por Deus. Para você ter uma ideia, o livro de Hebreus, no capítulo 11, né, descreve a cidade santa da seguinte forma, Hebreus 11:10. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Então existe no céu uma cidade, um lugar no qual Deus habita e ao qual você e eu teremos acesso, porque esta cidade, chamada de Nova Jerusalém, ela descerá aqui no nosso planeta depois do milênio. Essa cidade é chamada de Nova Jerusalém porque na mente do judeu cristão não tinha algo mais glorioso do que Jerusalém. Porque lá estava o santuário de Deus, o Messias viveria um bom tempo lá, viveu lá. Então Jerusalém era muito especial. Foi a cidade inicial do rei Davi. Então, há toda uma história. Então, Deus mostra que a cidade eterna celestial é a Nova Jerusalém para dizer o seguinte, que a Jerusalém que eles conheceram, que já era bela, não chega nem perto da Nova Jerusalém, da nova sede da morada e da adoração de Deus, a qual você e eu teremos acesso. E a Bíblia faz uma descrição muito interessante da Nova Jerusalém. A Bíblia descreve as características exteriores e as características interiores da Cidade Santa. As características exteriores você pode lê-las em Apocalipse 21, dos versos 9 ao 21. Ou seja, a cidade é descrita de uma forma extraordinária. Diz, por exemplo, no verso 11, que essa cidade brilhava com a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. Aí depois é descrito o muro da cidade, era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos. Depois, a cidade é descrita no versículo 16 como um formato quadrado de comprimento e larguras iguais. A cidade tem uma medida de 144 mil estádios que, transformando para a nossa medida, 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. E o muro, não é? Aproximadamente 65 metros de espessura. Mais, amigo ouvinte, do que falar de medidas literais, Deus quer descrever que a cidade será um centro de adoração. Por quê? Essa referência a 12 mil estádios de comprimento, largura e altura mostra que a cidade é um cubo, né? E um cubo é composto por 6 faces de 12 e 12 arestas. Portanto, a Cidade Santa totaliza 144 mil estádios, que refletem os 144 mil que foram trasladados sem passar pela morte na segunda vinda de Cristo. Então, considerando que no Antigo Testamento o templo, né,
no templo, o lugar santíssimo do santuário, era um cubo perfeito, de acordo com 1 Reis 6:20, a Nova Jerusalém, como um cubo perfeito, funciona como o centro da adoração a Deus. Então, mais do que dar medidas literais, não é? O propósito do texto é nos mostrar que a Nova Jerusalém será o centro da adoração a Deus. Já as características, continuando nas características internas, você percebe que a cidade é descrita como tendo alicerces de várias pedras preciosas, 12 na verdade. Uma estrutura, um alicerce de jaspe, safira, ágata, esmeralda, ônix, cornalina, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, ametista. Todas essas descrições demonstram que a Cidade Santa é algo tão glorioso que você ou nunca vimos algo igual. Você pode juntar todas as maravilhas do mundo, elas não chegam nem perto, nem remotamente perto do que é a Cidade Santa que Deus preparou para os salvos. Só que a Cidade Santa também tem características interiores muito interessantes. E você pode ler sobre isso em Apocalipse 22, 21 até o capítulo 22, verso 5. E entre essas muitas características, amigo ouvinte, que eu não vou ler agora, porque o nosso tempo está passando muito rápido, eu queria mostrar para você essas características aqui de Apocalipse 22, 1 a 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava do meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e seu nome está escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor brilhará sobre eles, e reinarão para sempre. Então o anjo me disse: tudo o que você ouviu e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registradas neste livro. Que descrição bonita, amigo ouvinte. É descrito aqui um rio transparente como cristal fluindo do trono de Deus. Depois é descrito uma rua principal, e de cada lado deste rio nasce a árvore da vida, que produz 12 frutos que servem para a cura dos povos. A palavra cura do grego terapeia significa tanto curar quanto manter em um estado saudável. E aqui nos indica que Deus vai utilizar-se da árvore da vida para manter a nossa saúde, manter a nossa eternidade ao lado dele. Existe também a interpretação de que a cura das nações significa Deus acabando com todo o preconceito, com toda a divisão nacional, racial que existe entre os seres humanos. E aqui o texto também diz que nós veremos o rosto de Deus. A Cidade Santa não precisará da luz do sol. Não quer dizer que Deus vai acabar com o sol vai continuar existindo, mas a Cidade Santa não necessitará do sol porque a glória de Deus brilha nela. E Jesus no verso 7 diz assim: vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registradas neste livro. Ou seja, amigo ouvinte, feliz você que durante esse trimestre estudou aqui com a Rádio Novo Tempo, no programa Lições da Bíblia. Feliz você que estudou o livro do Apocalipse e decidiu aceitar essa mensagem. Feliz você porque Cristo virá em breve, e ao você estudar esta mensagem e obedecê-la, você está preparando-se cada vez mais para a volta de Cristo. Veja, amigo ouvinte, o que Deus tem a nos oferecer é muito mais que nós podemos imaginar. Por isso, nunca desista de Cristo, nunca desista do Evangelho. Se você pecar hoje, não desista. Apegue-se a Jesus, levante-se e siga adiante. Apegue-se ao Salvador e não permita que Satanás coloque na sua mente a ideia de que você é muito pecador para estar no reino dos céus. Todos nós somos.
Mas Jesus é muito santo para nós estarmos fora do reino dos céus. A graça dele é transferida a nós, a sua justiça é transferida a nós. E todo aquele que se apega a Cristo e prepara-se para a sua segunda vinda será um convidado de honra no banquete de casamento entre Cristo e a Nova Jerusalém. Não falte, amigo ouvinte, não esteja ausente deste grande banquete. Faça a sua parte, porque Deus está fazendo toda a parte dele para você estar no reino dos céus. Amanhã faremos o último estudo do trimestre sobre o livro do Apocalipse. E eu quero ler para você alguns textos a mais, além dos que nós estudamos ao longo desse trimestre, que vão mostrar para você, amigo ouvinte, que você precisa crer da forma correta na segunda vinda de Cristo. Eu vou mostrar alguns textos para você que acabam por completo com a validade da teoria do arrebatamento secreto. Então acompanhe o programa de amanhã, porque o fecharemos com chave de ouro, lendo textos bíblicos sobre a volta gloriosa de Jesus Cristo. Textos que vão lhe ajudar a se preparar cada vez mais para este evento. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Você sabe, amigo ouvinte, quais foram as últimas palavras de Jesus no Apocalipse? As últimas palavras de Jesus no Apocalipse estão no capítulo 22, verso 20. O versinho seguinte, o versinho 21, é a alegria, o desejo do apóstolo João em ver estas palavras sendo cumpridas. As últimas palavras de Cristo no Apocalipse são: sim, venho em breve. Estou lendo na Nova Versão Transformadora. Em outras versões, venho sem demora. E depois dessas últimas palavras de Cristo, o apóstolo João diz assim: amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Se as últimas palavras de Cristo no Apocalipse foram sim, venho em breve ou venho sem demora, isso indica, amigo ouvinte, que é de fundamental importância que tenhamos uma compreensão correta da segunda vinda de Cristo, pois, do contrário, estaremos despreparados para este evento. Ao longo desse trimestre, eu já apresentei vários textos bíblicos sobre a volta de Cristo, mas hoje eu quero apresentar outros dois que vão demonstrar que este será um evento glorioso, visível, literal, para o qual você precisa estar preparado. O primeiro texto que eu vou ler se encontra em Hebreus 9, versos 27 e 28. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa. Entre outras coisas, esse texto diz que agora Cristo não virá mais para tirar os pecados, porque isso ele fez quando morreu na cruz. Agora ele voltará para nos resgatar em definitivo, e diz o texto, para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Jesus, amigo ouvinte, vai voltar, queiramos ou não. Por isso, nós precisamos, amigo ouvinte, de uma amizade íntima com Jesus, para que nós possamos fazer parte daquela classe de pessoas que estará confiante, animada, alegre, na expectativa pela volta de Cristo. Outro texto muito importante se encontra em 1 João 2, 28, que diz assim: agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Esse texto primeiramente nos ensina que Cristo vai voltar e que nós devemos permanecer nele, ou seja, quem não desistir de Cristo estará preparado para a segunda vinda. E o detalhe é que o texto também diz o seguinte: para que estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Ou seja, não tem nada de secreto, amigo ouvinte, na segunda vinda de Cristo. Porque se a pessoa vai ver Cristo, a pessoa despreparada, e vai se afastar envergonhada dele,
e vai até ter inclusive medo, de acordo com Apocalipse 6, 14 a 17, isso mostra que Cristo vai voltar de forma visível e gloriosa, com todos os seus anjos, como diz Mateus 25, 31, e que não existe o chamado arrebatamento secreto. Tire da sua mente, amigo ouvinte, essa doutrina, porque, de acordo com um texto que já lemos aqui ao longo dos nossos estudos, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, quando Cristo arrebata os seus, a palavra arrebatamento está num contexto de um evento visível e audível. Ou seja, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 são versos barulhentos na Bíblia, que mostram que a volta de Cristo é acompanhada ao som de trombetas e da ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. Então não tem nada de arrebatamento secreto. A volta de Cristo é um evento visível, porque é acompanhado ao som de trombetas, e um evento visível, porque mortos são ressuscitados e vivos são transformados. E não tem como tais eventos serem secretos. Não existe uma trombeta secreta, não existe ressurreição secreta, diríamos assim, não existe uma transformação de todos os justos juntos de forma secreta. Então você precisa abandonar essa doutrina, porque essa doutrina tem despreparado muitos cristãos sinceros para a segunda vinda de Cristo. E outro texto muito importante, que mostra que a volta de Cristo é o ponto, é a culminação do plano de Deus, é a culminação do Apocalipse, e que será um evento literal e visível, encontramos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Você pode ler depois dos versos 1 ao 10, mas eu vou ler dos versos 1 ao 8. Diz assim: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Paulo, com chave de ouro, finaliza o nosso estudo do Apocalipse dizendo que você e eu não precisamos ser pegos de surpresa quando Cristo voltar. E por quê? Ele diz no verso 4, a respeito dessas coisas, vocês não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. E por quê, amigo ouvinte? Porque o verso 5 diz, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencem à escuridão. Se você e eu somos filhos da luz e não das trevas, não estaremos embriagados pela maldade, pelos prazeres ilícitos do mundo, estaremos sóbrios, vigilantes, aguardando a vinda do Senhor. E quando Ele se manifestar, nós estaremos alegres, felizes, porque chegou o momento da nossa libertação eterna do mal e da morte. E não faremos parte daquele grupo de pessoas que vai fugir, vai pedir para as montanhas caírem sobre elas porque elas terão medo de encarar aquele Jesus a quem rejeitaram. Essa classe de pessoas é descrita em Apocalipse 6, 14 a 17. Por isso, amigo ouvinte, anime-se, edifique-se. Como diz 1 Tessalonicenses 5,11, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Nos reunamos como igreja, nos animemos, edifiquemos uns aos outros pelo exercício dos nossos dons espirituais. Não deixemos de ir à igreja como muitos o têm feito. Sigamos o conselho de Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,11. Nos animemos, nos edifiquemos como igreja, individualmente também, para que quando Cristo voltar, estejamos em pé, alegres, por ocasião da sua segunda vinda. Que o Espírito Santo, amigo ouvinte, seja o seu companheiro em todos os momentos e que ele seja a sua maior fonte de preparo para a segunda vinda de Cristo. Amanhã começaremos um estudo novo
um trimestre novo de estudo da Bíblia e agora não vamos estudar nesse próximo trimestre profecias e nem o Apocalipse. Vamos fazer uma série de lições sobre a família. Será muito importante você acompanhar esse estudo, porque teremos uma oportunidade muito grande de aprendermos a ter boas relações familiares e interpessoais para que o nosso lar seja um pedacinho do céu. Espero você então no nosso próximo estudo. Muito obrigado por ter me acompanhado nas lições da Bíblia desse trimestre. Se você quiser manter algum contato mais comigo, estarei à sua disposição. Pode acessar o meu canal no YouTube, Leandro Quadros NT, youtube.com/Leandro Quadros NT ou no Facebook, Leandro Quadros NT. Não se esqueça também das redes sociais do programa Na Mira da Verdade, namiradaverdade.nt. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte, chegamos à nossa última lição do trimestre em que estamos estudando sobre o livro do Apocalipse. Foi um estudo muito abençoado, porque percebemos que o livro do Apocalipse não tem nada de esotérico nele, não tem nada de extremamente misterioso que não possa ser interpretado. Afinal, Apocalipse 1, verso 1 diz: revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse significa revelação. E vimos que literalmente Jesus nos revelou tudo o que precisamos saber acerca da história do plano da salvação e do conflito que existe entre o bem e o mal ao longo da história. Hoje vamos ver, amigo ouvinte, ao longo desta última semana de estudos sobre o Apocalipse, veremos o cumprimento final das promessas do Apocalipse. Veremos o momento em que Deus vai restaurar o nosso planeta, o momento em que Deus vai nos dar a vida eterna, graças ao sacrifício substitutivo de Cristo. E o livro do Apocalipse, amigo ouvinte, nos promete que após a volta de Jesus, ele vai renovar todas as coisas. Veja o que diz Apocalipse 21, verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus promete no final do Apocalipse que ele vai fazer novas todas as coisas. Deus vai transformar o nosso planeta, Deus vai transformar o nosso corpo, a nossa mente, Deus vai transformar as nossas relações interpessoais, a nossa psique. Tudo será novo, tudo será renovado para que o ser humano tenha a perfeição original quando o ser humano saiu das mãos do Criador. E o momento que vai nos proporcionar isso, amigo ouvinte, será a segunda vinda de Cristo. Quando o Cristo voltar, ele vai acabar com o mal, com o pecado, com o pai do pecado, que é Satanás, com os demônios. Cristo vai acabar com os pecadeiros, ou seja, aqueles que decidiram se apegar ao mal e não aceitarem a Jesus. Cristo não deixará nenhum vestígio do mal e do pecado no universo. E, consequentemente, com o seu poder divino, ele vai restaurar todas as coisas à perfeição original que elas tinham. Ou seja, o livro do Apocalipse, ele garante a você e a mim
de que Deus vai terminar com o mal, com o sofrimento, com a opressão. E por meio do Apocalipse, a partir de agora, ao você entender este livro, você pode, pela fé, vislumbrar o estabelecimento do reino eterno de Deus neste mundo, para que você e eu, devido à presença do Criador conosco, tenhamos uma vida eterna, livre de qualquer dor, de qualquer sofrimento, de qualquer ameaça, de qualquer tipo de insegurança. Amigo ouvinte, não é por acaso que Paulo diz em sua carta a Tito, no capítulo 2, verso 13, que a volta de Cristo é a nossa bendita esperança. A volta de Cristo é a nossa bendita, a nossa abençoada esperança, porque é através da volta de Cristo que todas as nossas maravilhosas expectativas serão cumpridas. Você e eu receberemos de Deus uma vida, uma qualidade, um estilo de vida que nós nunca poderíamos imaginar que existiria. E por isso, amigo ouvinte, é de fundamental importância que ao longo desse estudo que nós fizemos do livro do Apocalipse, você tenha reforçado a sua decisão por Cristo. Se você já aceitou a Jesus, é muito importante que você decida ou tenha decidido permanecer fiel a Ele. Se você ainda não disse um sim para Cristo, é muito importante que você diga um sim para Cristo, porque aquilo que Cristo tem a oferecer a você e a mim é muito mais do que este mundo pode nos oferecer. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Para Deus nos mostrar, amigo ouvinte, a maneira como Ele vai acabar com o sofrimento, o mal e o pecado, Ele se utiliza de uma figura, de um exemplo muito interessante, que é a ceia das bodas do Cordeiro. Jesus retrata a sua união com o seu povo na Nova Jerusalém como uma união matrimonial, diríamos assim. Será um momento de grande festa, de grande alegria para Cristo, para Deus Pai, para o Espírito Santo, para os anjos, para os seres celestiais, quando os filhos de Deus de todas as eras se unirem juntamente com eles para celebrarem o amor de Deus, a vitória de Deus sobre o mal. E o livro do Apocalipse nos mostra que após a volta de Cristo, isso vai concretizar-se. Vou ler para você alguns textos bíblicos e alguns versos que se encontram em Apocalipse capítulo 19, versos 6 a 9. Diz assim: Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, ou das bodas, não é? E sua noiva já se preparou, ou seja, a Nova Jerusalém. Ele recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreva isto: felizes os que são convidados para o banquete de casamento
do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Ou seja, Deus não está mentindo, Deus não está brincando. Deus está dizendo que se você e eu fizermos de Cristo nosso Salvador, ao Ele voltar, nós seremos convidados do casamento de Cristo, diríamos assim, com a Nova Jerusalém, a Cidade Santa. E por que este é o momento representado pelo casamento? Porque todos os filhos de Deus estarão lá. É o momento em que vai haver uma união definitiva entre Cristo e o seu povo. Agora não estaremos mais unidos a Cristo simplesmente pela fé. Estaremos unidos a Cristo pessoalmente e o veremos face a face. Então o casamento de Cristo com a Nova Jerusalém, diríamos assim, a Cidade Santa, né, representa a recepção do reino eterno por parte de Cristo, ou seja, ele domina agora em definitivo, inclusive o planeta Terra. E a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, ela é chamada a esposa ou a mulher do Cordeiro. E os filhos de Deus são os convidados a este banquete de casamento. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, amigo ouvinte, Cristo retornou à casa do Pai. E de acordo com João 14, 2 e 3, na casa do Pai há muitas moradas, e ele foi preparar-nos lugar. E ele vai voltar, vai nos receber para ele mesmo, para que onde ele está hoje, ou seja, no céu, estejamos nós também. Isso nos mostra, quando estudamos João 14, 2 e 3, com Apocalipse 19, 6 a 9, concluímos que antes do milênio, o povo de Deus será arrebatado de forma gloriosa, visível, audível para o céu. Porque em João 14, 1 a 13, Jesus prometeu que onde ele estiver, nós estaríamos também. Hoje ele está nos céus, então nós estaremos com ele. É por isso que 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala de um arrebatamento visível, audível do povo de Deus após a tribulação. E neste momento, nesta reunião com Cristo, nós seremos recompensados por termos permanecido fiéis a Jesus, mesmo em meio à tribulação. Interessante é que no versículo 8 é dito que a noiva de Cristo se preparou de uma forma simbólica, dizendo o seguinte: ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco. E o linho fino, diz ali o texto, representa os atos justos do povo santo. Isso não quer dizer, amigo ouvinte, que você e eu estaremos no céu por nossas obras. Porque os convidados às bodas ou ao casamento do Cordeiro, eles não estão lá porque eles têm algum mérito. Os atos de justiça dos santos eles provêm da união deles com Cristo. Então a justiça de Cristo é transferida ao pecador, o pecador se torna puro pela justiça de Cristo e, como consequência dessa justiça, o pecador se torna uma pessoa melhor, passa pelo processo de santificação e aí ele tem boas obras como resultado de sua união com Cristo. Mas ele não estará no céu por causa das suas obras. As suas obras são sim um termômetro da sua fé que demonstram se realmente um cristão aceitou a Cristo ou não, mas as obras não são o meio de salvação. Amigo ouvinte, para você e eu estarmos presentes neste banquete de casamento entre Cristo e a Nova Jerusalém, para você e eu estarmos presentes nesta reunião entre Cristo e o seu povo de todas as eras, precisamos seguir o conselho de Apocalipse 3,18. Em Apocalipse 3,18, Deus deu um conselho para o seu povo que vive nos últimos dias, que vive no período de mornidão espiritual, chamado de período de Laodiceia. Em Apocalipse 3,18, Deus disse o seguinte: eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Precisamos ter as vestes da justiça de Cristo, o ouro da fé, do amor,
da palavra de Deus e o colírio ou discernimento do Espírito Santo para que você e eu nos preparemos para a segunda vinda de Cristo e sejamos convidados dignos de estarmos no banquete de casamento ou nas bodas de Jesus. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Amigo ouvinte, o Apocalipse diz que chegará um momento em que Cristo voltará para acabar com o mal. Será o momento em que Cristo vai acabar com a batalha chamada Armagedon. Nós estudamos que haverá um momento na história em que os filhos de Deus serão perseguidos, boicotados economicamente por poderes políticos e religiosos. Estudamos isso em Apocalipse 13, Apocalipse também 16. E quando Cristo voltar, ele vai dar um basta a todo tipo de perseguição aos filhos de Deus. Ele vai dar um basta a todo o mal e a todo o pecado. Cristo virá para dar a cada um segundo as suas obras. Não que as obras são o meio de salvação, mas as obras demonstram sim se a pessoa realmente aceitou a Cristo como seu Salvador. E a volta de Cristo, ela é descrita no Apocalipse de uma maneira muito interessante. Aqui em Apocalipse 19, 11 a 16, a volta de Cristo é descrita como se Jesus viesse montado num cavaleiro branco. E por quê? Porque quando João escreveu o livro do Apocalipse, alguém montado num cavalo branco, aquilo representava uma vitória, né? Um general vitorioso montava um cavalo branco. Então, para mostrar que Cristo vem vitorioso sobre o mal, ele é apresentado nesta visão como estando montado num cavalo branco, para Deus poder comunicar melhor esta mensagem. Vamos ler aqui Apocalipse 19, 11 a 16, e você vai perceber que apesar de Deus utilizar-se de uma linguagem simbólica, ele fala de um evento literal, que é a segunda vinda de Cristo. Então diz assim: vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. É Jesus, não é? Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Aqui é uma descrição gloriosa de Cristo. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus, ou de acordo com outras traduções, o Verbo de Deus lá de João 1, 1 a 3, não é? Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Isso aqui é uma referência, amigo ouvinte, aos anjos, porque Cristo vem como um cavaleiro, os anjos são os seus cavaleiros, seus exércitos. E em Mateus 24, 30 e 31, e em Mateus 25, lemos que todos os anjos virão com Jesus por ocasião de sua segunda vinda. Mateus 24, 30 e 31, não é? Diz isso, e eu vou ler para você agora Mateus 25, 31, que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então perceba que este cavaleiro, vestido de branco, vindo acompanhado de outros cavaleiros, diríamos assim, de exércitos, é uma referência a Cristo, que é acompanhado de todos os seus anjos. E aí Apocalipse 19, 14 diz, não é? Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Isso que representa o poder da palavra de Cristo para julgar. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus. As uvas esmagadas representam os ímpios que serão destruídos. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol. Gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: venham,
Reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais e dos fortes guerreiros, dos cavalos e de seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos, livres, pequenos e grandes. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos os que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava no cavalo branco. E todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Aqui, por meio de uma linguagem simbólica, se descreve a vitória de Cristo sobre as forças do mal. Cristo é descrito como um cavaleiro branco, que vem montado em um cavalo branco. Ele vem com todo o seu exército, que estão os anjos. Ele destrói os poderes políticos e religiosos e os ímpios que decidiram rebelar-se contra Deus e perseguir os filhos de Deus. E quando aqui há um convite para as aves comerem as carnes dessas pessoas mortas por ocasião da volta de Cristo, isso aqui é uma linguagem que era muito familiar para eles, que souberam de várias batalhas que ocorreram nos dias do Antigo Testamento. Era comum, não é, quando um exército vencia o outro, os cadáveres que ficavam estirados no chão serviam de alimentos para aves de rapina. Então aqui há uma descrição simbólica de um evento literal, a segunda vinda de Cristo, quando ele virá em glória e majestade para executar os ímpios e dar a recompensa eterna para os filhos de Deus. Amigo ouvinte, não temos como descrever esta cena gloriosa da segunda vinda de Cristo. A segunda volta de Cristo será algo que nós não podemos nem imaginar. Será algo tão impactante que em Apocalipse 6, 14 a 17 é dito que quando Cristo voltar, os montes e as ilhas vão se mover dos seus lugares, o azul do céu vai desaparecer, vai se enrolar como se fosse um pergaminho, e aqueles que estiverem despreparados vão gritar para as montanhas caírem sobre eles, pelo medo de contemplarem a Jesus por terem-no rejeitado. Ou seja, a volta de Cristo proporcionará um cataclisma em nosso planeta, porque o nosso planeta vai estar em contato com o puro e santo Deus que não tem pecado. E em Apocalipse 6, 14 a 17 há essa descrição deste impacto que a volta de Cristo causará nas estruturas do planeta, na nossa atmosfera. Nós veremos Cristo com todos os anjos voltando para executar juízo sobre aqueles que não quiseram se arrepender de suas maldades e que não aceitaram o plano de Deus para a salvação deles. E você e eu podemos escolher, amigo ouvinte, fazermos parte deste grupo de pessoas despreparadas, mencionadas em Apocalipse 6, 14 a 17, ou podemos fazer parte daquele grupo de pessoas que estarão alegres por ocasião da volta de Cristo e que consideram a volta de Cristo uma bendita esperança. Cabe a você decidir a qual desses grupos você irá pertencer. Só que, após a volta de Cristo, amigo ouvinte, e a destruição dos maus, vai ser inaugurado o milênio. Você vai perceber que o milênio não será na terra, mas no céu. E depois que vivermos 1000 anos no céu com Jesus, a cidade santa, a Nova Jerusalém, desce para a terra e aí Deus restaura o planeta Terra para vivermos aqui para sempre. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático
E com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem aprendemos, amigo ouvinte, que Jesus Cristo voltará para dar o reino eterno aos seus filhos e para castigar os ímpios. Estudamos Apocalipse 19, 11 em diante e percebemos que Cristo virá acompanhado de todos os seus anjos. Seguindo esta sequência, amigo ouvinte, no Apocalipse 20, vemos o milênio. E esta sequência já nos sugere que o milênio será depois da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é retratada aqui em Apocalipse 19, 11 a 21, e em seguida vem o milênio. Essa informação é importante, amigo ouvinte, para você distinguir qual das três interpretações principais sobre o milênio é a correta. Existe o pré-milenismo, que ensina que Cristo vem antes do milênio. Existe o pós-milenismo, que ensina que a volta de Cristo será depois do milênio. E existe o amilenismo, que ensina que, na verdade, o milênio não é literal, é algo simplesmente simbólico. Os amilenistas não creem na literalidade do milênio. Quando estudamos o texto bíblico, quando seguimos a sequência de Apocalipse 19 com o capítulo 20, percebemos que a doutrina pré-milenista é a correta, é a que está em mais harmonia com a Bíblia. Cristo volta e depois da volta de Cristo vem o milênio. De acordo com a Bíblia, amigo ouvinte, você e eu não estaremos na Terra durante o milênio. Boa parte dos cristãos crê que o milênio será um reino terrestre, porém não será assim. Vou ler para você alguns textos, tenha paciência, e eu quero mostrar para você a lógica desta doutrina bíblica do milênio, como ocorrendo a volta de Cristo primeiro, ou seja, o milênio ocorre depois da segunda vinda de Cristo. Primeiro vamos ler Apocalipse capítulo 20, dos versos 1 a 3. Então vi um anjo descer do céu. Veja, isso aqui ocorre, amigo ouvinte, depois da volta de Cristo, descrita em Apocalipse 19, 11 a 21. Então é por isso que cremos no pré-milenismo, ou seja, a volta de Cristo é antes do milênio, o milênio vem depois da volta de Cristo. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo, o fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. A Bíblia menciona um período de 1000 anos. Durante este período, diz o texto bíblico, Satanás estará acorrentado no abismo. A que isso se refere? Ao planeta Terra, amigo ouvinte. Neste momento, Satanás estará no planeta Terra desolado e destruído por ocasião da segunda vinda de Cristo. Apocalipse 6, 14 a 17 descreve que a volta de Cristo fará com que as ilhas movam-se dos seus lugares, haverá um grande terremoto, o planeta será desolado, destruído pela manifestação gloriosa de Cristo. E Satanás ficará preso aqui neste mundo com seus demônios por mais 1000 anos. Neste período, de acordo com a Bíblia, os justos estarão no céu e os ímpios estarão mortos aqui na terra. Vamos ver os textos que indicam isso? Vamos dar a sequência a Apocalipse capítulo 20, só que agora vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 6. Vi tronos
E os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Ou seja, aqui é descrita uma cena em que os filhos de Deus, que foram fiéis, ressuscitaram, e também os justos que estavam vivos, e eles se encontram em tronos, fazendo parte de uma segunda fase do juízo, que ocorre durante o milênio. Nesta fase do juízo, amigo ouvinte, Deus mostra para os justos a forma como ele lidou com o pecado. Deus permite que os justos acessem aos registros da história para que eles conheçam todas as respostas para as questões mais difíceis da vida. Questões acerca da origem do mal, da justiça de Deus. É por isso que Apocalipse 20:12 diz que Deus tem livros, tem registros no céu. Você e eu teremos acesso a tudo o que Deus fez ao longo da história para salvar os seres humanos. E ao próprio Satanás e os demônios, antes de eles serem expulsos para este mundo. Nós vamos ter uma compreensão ampla do conflito cósmico, para que só depois do milênio Deus execute o juízo de forma definitiva. Neste momento, amigo ouvinte, em que participaremos dessa segunda fase do juízo, porque a primeira já ocorre antes da volta de Cristo, que é o juízo pré-advento, os justos estarão no céu. Por quê? João 14:1-3, Cristo disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, preparar lugar aonde? Na casa do Pai. E no verso subsequente ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, ou seja, na casa do Pai, não é? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou seja, na casa do Pai, estejais vós também. Então, ligando Apocalipse 20:4 com João 14:1-3, chegamos à conclusão de que durante o milênio os justos estarão no céu com Cristo na casa do Pai. Após os 1000 anos, Apocalipse 7, capítulo 20, versos 7-10, diz o seguinte: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Por que Satanás enganará as nações? Porque no verso anterior, no verso 6, diz que vai haver a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é para os justos que vão para o céu com Cristo. A segunda ressurreição é dos ímpios e ela ocorre só depois do milênio, de acordo com Apocalipse 20, versos 5 e 6. Então Satanás será solto da sua prisão, porque agora Satanás terá a quem enganar e a quem tentar. Satanás estava preso, acorrentado de forma simbólica, obviamente, porque um ser espiritual não pode ser preso por correntes, mas ele estava acorrentado por uma cadeia, por uma corrente de circunstâncias, ou seja, já que os justos estão no céu e os ímpios mortos, ele não tem ninguém para tentar. Porém, quando ocorrer a segunda ressurreição, Satanás agora terá alguém para tentar. E o número de ímpios, amigo ouvinte, é tão grande que a Bíblia compara a Gog e Magog, ou seja, é uma referência lá em Ezequiel 37, 38, a uma cidade, a um rei e uma cidade com muita gente. Então, aqui o Apocalipse nos mostra que muita gente, infelizmente, fará parte da segunda ressurreição. E diz que depois que Satanás, com todos esses ímpios ressuscitados, eles vão se reunir em volta da cidade santa que estará descendo dos céus. E eles vão tentar tomar a cidade santa. O verso 9 diz assim, ó: subiram pela planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade santa. Imagine a cena, amigo ouvinte, uma inumerável hoste de ímpios marchando com Satanás para cercar a cidade santa. Porém, diz o texto bíblico, fogo do céu desceu e os consumiu.
E aí o verso 20, o diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Ou seja, a Bíblia apresenta a seguinte sequência de eventos. Volta de Jesus gloriosa, não um evento secreto, volta gloriosa de Cristo, milênio, e depois vem a execução de Satanás no lago de fogo, juntamente com os ímpios. São castigados proporcionalmente às suas obras, né? Isso pode levar dias, meses, anos para alguns, e outros serão queimados como palha, e depois acaba-se com todo o mal, com todo o pecado, com todo o vestígio da maldade. Durante o milênio, os justos estarão no céu e os ímpios estarão mortos na terra. O próprio Paulo disse em 1 Coríntios 6, 2 e 3 que nós vamos julgar até mesmo os anjos, ou seja, durante o milênio, todas as nossas perguntas referentes a Deus, referentes ao conflito cósmico, referentes à forma, à justiça de Deus em lidar com o pecado, todas essas perguntas serão respondidas. E veja como Deus é bom, amigo ouvinte. Ele não vai jogar ninguém no lago de fogo sem antes tornar todos os assuntos claros a nós. É por isso que a crença no inferno eterno hoje ela não é bíblica. Porque a Bíblia menciona em Apocalipse 20, verso 10, a existência de um lago de fogo só a partir do milênio. Deus primeiro coloca as cartas sobre a mesa para que as suas criaturas tenham a certeza de que Ele é amor e que Ele lida corretamente com o pecado e os pecadores. E só depois executa o juízo no lago de fogo. Eu não vou estudar com você agora o significado do ser atormentado dia e noite para todo sempre. Na linguagem bíblica, isso não significa necessariamente um tempo sem fim, mas eu sugiro que, se você quiser se aprofundar neste assunto, que você acesse o meu canal no YouTube, Leandro Quadros NT, abreviatura de Novo Tempo. Ali eu tenho vídeos, tenho um seminário sobre imortalidade natural da alma e tenho um vídeo sobre tormento eterno, onde eu explico Apocalipse 20, verso 10, Apocalipse 14 e 11, entre outros textos. Pode acessar youtube.com/Leandro Quadros NT, abreviatura de Novo Tempo. E aí no campo de busca você digita Seminário Imortalidade da Alma. E aí você vai poder se aprofundar ainda mais nesse assunto. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Continuando o nosso estudo, amigo ouvinte, a Bíblia ensina que após o milênio e a erradicação total do pecado, a terra será transformada no lar dos salvos. Nós aprendemos ontem, que durante o milênio, os justos estarão no céu, os ímpios estarão na terra, mortos, e Satanás estará preso pelas circunstâncias aqui na terra, totalmente destruída. Quando terminarem-se os 1000 anos, a Bíblia ensina que a cidade santa vai descer aqui na terra e Deus, amigo ouvinte, vai transformar o nosso planeta. Eu queria ler para você Apocalipse 21, verso 1, que diz o seguinte: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida.
O vitorioso herdará todas essas bênçãos e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Perceba que após o milênio, diz aqui Apocalipse 21, Deus vai recriar os céus e a terra. Deus vai fazer, amigo ouvinte, com que o nosso planeta seja perfeito do mesmo modo que era perfeito quando saiu das mãos do Criador, diríamos assim. E neste momento, a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, vai descer aqui para a Terra. E o nosso planeta, amigo ouvinte, será a capital do universo, diríamos assim. Atualmente, Brasília é a capital federal do Brasil e lá mora o presidente da República. O planeta Terra será a capital do universo, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores habitará conosco para sempre. A Bíblia promete, amigo ouvinte, que após o milênio, Deus vai refazer o nosso planeta. Estando o nosso planeta, amigo ouvinte, livre do pecado e, obviamente, das consequências do pecado também, Deus poderá restaurar tudo à perfeição edênica, como era no Jardim do Éden. E eu vou ler para você 2 Pedro 3, 10 a 13, que também apresenta esta promessa. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, de surpresa. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Essa promessa já havia sido feita no Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías 65:17. E aqui Pedro diz que após a volta de Cristo, depois que ele destruir este planeta e purificar este planeta com o fogo, e como estudamos ontem, após o milênio, a Cidade Santa desce a este mundo, de acordo com Apocalipse 21, 1 e 2, e Deus restaura o planeta para que aqui possamos viver eternamente com Deus. A presença de Deus, amigo ouvinte, na nova terra, será garantia de que o mal, que o pecado nunca mais voltarão a existir. Até porque você e eu e os seres dos outros mundos, especialmente nós que pecamos, teremos tido uma experiência com o pecado. Nós já saberemos que o pecado não vale a pena. Então nós nunca mais usaremos de forma indevida o nosso livre-arbítrio para nos revoltarmos contra Deus. Amigo ouvinte, esta esperança precisa fazer parte do nosso coração. Você e eu precisamos nos apegarmos a Jesus, sermos amigos dele, nos prepararmos, termos uma vida justificada por Cristo, uma vida santificada pelo Espírito Santo, para que possamos estar preparados para a segunda vinda de Cristo. Amanhã vamos estudar sobre as características externas e internas da Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Você vai se sentir mais empolgado, mais motivada ainda a estar no céu com Jesus.